Olá, sou Cristiane Ferreira, presidente da Comissão de Defesa Civil do município de Belém. Nós fazemos parte do estado do Pará. Belém é uma capital, é uma cidade com quase 2 milhões de habitantes, onde, além da cidade, nós temos 3 distritos, 2 distritos, na verdade, mais 39 ilhas. Então, nós entendemos que, para profissionalizar a defesa, nós temos que ter 3 eixos, sendo ele a estruturação, a tecnologia e a transparência. Quando nós falamos da estruturação, nós não falamos somente da estruturação física, que nós entendemos que pecamos enquanto defesas em muitos estados, muitos em decorrência da ausência de normativa. Muitas defesas funcionam somente com a figura de um presidente, de um coordenador, de um diretor, e nós precisamos ter estruturas objetivas, enxutas e eficientes. Mas também, quando nós falamos de uma estrutura onde nós tenhamos um corpo técnico diverso. A nossa atuação é muito diversa e ela tem que ser muito clara para a população. E nós entendemos que somente o agente de defesa civil ele não tem como ter expertise em várias áreas de atuação. Então, nós entendemos a estruturação como o primeiro ponto para que a gente profissionalize a defesa, que a gente saia do campo do amadorismo, do tradicionalismo, e que nós possamos ter um organismo atual, eficiente e eficaz, que atenda realmente às necessidades de toda a sociedade. Essa estrutura, nós também entendemos, além da estrutura física, além da estrutura organizacional, a estrutura logística. Cada município tem uma realidade, e essa realidade ela é muito distinta, às vezes, em um próprio estado. E isso nós falamos com muita precisão em decorrência do estado do Pará. É um estado continental, onde nós temos 144 municípios, e a realidade da capital difere totalmente da realidade do oeste do Pará, do sul do Pará, principalmente no tocante a desastres. A nossa capital, que é uma capital de Belém, nós temos 3 naturezas de desastres que são mais comuns. No caso, a inundação, o alagamento e situações de incêndio. Diferente do restante do estado, onde nós temos situações de enxurrada, situações de deslizamento de áreas de mineração. Então, a estruturação ela é extremamente importante para que a gente inicie esse processo de profissionalização. Quando nós falamos de tecnologia, nós entendemos que nós temos que ter um sistema nas defesas, não necessariamente um sistema nacional, mas que as defesas possam ter em suas estruturas um sistema de monitoramento, de lançamento de informação e monitoramento de todos os dados atendidos. Aqui em Belém, nós temos um atendimento ordinário que faz parte do nosso trabalho preventivo e nós temos a nossa situação, que é o nosso ministério, né, principal, de atendimento de situações decorrentes de desastres. Então, nós conseguimos, no início do ano, nós assumirmos uma parceria com o Parque de Ciência e Tecnologia do estado do Pará. Na verdade, o país possui 25 parques e nós possuímos somente um parque no estado não, na região norte. Esse parque ele funciona em Belém e nós mapeamos toda a problemática com relação à defesa municipal, que era uma defesa totalmente antiquada, onde nós não tínhamos lançamento de informações nem das situações ordinárias e nem das extraordinárias, e isso inviabilizava um trabalho preventivo de uma forma incisiva e real. Então, foi desenvolvido um sistema esse que nós cadastramos como uma boa prática, que pode ser socializado com outras defesas, onde nós mapeamos todos os nossos atendimentos e, através dali, nós conseguimos não só georreferenciar essas situações, mas, principalmente, traçar uma política preventiva de atuação, que é uma das nossas missões. Esse sistema ele é um sistema muito claro, onde a gente consegue fazer o lançamento das informações do dia a dia, das solicitações que nós recebemos, para exemplificar, de 1º de janeiro até o dia 30 de abril,
nós recebemos mais de 900 solicitações de atendimento em residências, não somente em Belém, mas também nos distritos. Solicitações diversas, situações de órgãos públicos e de pessoas físicas, e também de pessoas jurídicas, onde, através daí, a gente consegue mapear a situação daquele imóvel e verificar se aquele imóvel oferece risco àquela família, àquela empresa, e fazer um encaminhamento para a política assistencial quando é necessário. Apesar de um dos objetivos da Defesa Civil ser o assistencial, no município, a Fundação de Amparo Social é responsável pela essa política. Então, a defesa ela é um elo entre as outras secretarias, não só municipal, mas também com algumas secretarias do Estado. E a tecnologia ela propicia não somente esse encaminhamento de uma forma precisa e real, mas principalmente a transparência, que é o nosso terceiro ponto de entendimento com relação à profissionalização. Nós, enquanto defesa, entendemos que, além da nossa missão de alertar a população de riscos a desastres, nós temos que apresentar a essa todas as nossas atividades. Então, essa transparência nós conseguimos inserir na nossa organização, na nossa estrutura atual, não somente através de comunicações que nós fazemos diariamente nas nossas redes sociais, que era algo que nós não tínhamos até então, mas também com material de publicidade, que nós fazemos ações direcionadas ao nosso público-alvo. Então, nós atuamos não somente em datas comemorativas, de uma forma ainda acanhada, em decorrência do período de pandemia que nós vivemos, mas também em em locais onde nós entendemos que nós temos um público suscetível a riscos e desastres. Como exemplo, nós temos uma ação que nós realizamos todas as sextas-feiras, que nós nominamos como Sextou na Feira, onde nós visitamos a cada semana uma feira e um mercado público do município de Belém e distritos, com a finalidade não somente de orientar a população e divulgar nossos serviços, mas também de pontuar alguns riscos nesses locais que são públicos, são geridos pelo poder público, a fim de que evitemos problemas. Então, essa nossa aproximação com as nossas secretarias do município tem facilitado bastante o nosso trabalho e trazido para a gente muita confiabilidade por parte da população. A nossa demanda aumentou bastante, não somente em decorrência da publicidade que nós damos, mas principalmente pelo retorno que nós temos dado à sociedade através das secretarias de execução. A Defesa Civil, apesar de não ser de execução, ela é uma secretaria de gestão que faz parte de todos os eixos do município. Apesar do nosso eixo principal ser o eixo de política urbana e ambiental, hoje nós fazemos parte dos eixos de política social, assistencial e até de turismo. Algumas imagens que estão sendo passadas são das nossas atuações diárias. Nós temos um quadro técnico diverso hoje na nossa defesa. Nós temos engenheiros que atuam não somente nas situações de desastres, mas de forma preventiva nessas demandas que são provocadas pela sociedade. Aí vocês podem ver situações de alagamento, situações de imóveis que estão com risco de desabamento, outros com danos menores, mas não menos importantes. Isso aí é uma situação de um desastre, de um incêndio em uma casa, mas nós temos situações onde diversas famílias são vitimadas. E aí é uma área que aparentemente é urbana, mas não é, faz parte de um dos distritos de Belém. Então, diariamente, nós temos 3 equipes de engenharia que saem, não somente o engenheiro, mas com outros técnicos, e fazemos esse tipo de atuação. Com relação à publicidade, hoje nós temos uma assessoria de comunicação, que era algo que não se pensava na defesa do município, mas que trouxe para o nosso órgão municipal muita importância, porque através da nossa assessoria a gente consegue divulgar as parcerias. Com relação ao município, a Defesa Civil, ela tem, apesar dela ser uma comissão subordinada ao gabinete do prefeito,
Nós temos uma autonomia delegada pelo ente, pelo gestor municipal, para que nós façamos acordos e parcerias com entidades públicas e privadas de todas as esferas. E isso tem trazido para a gente excelentes resultados. Um dos resultados, como eu já falei para vocês, é o nosso sistema, que foi desenvolvido pelo Parque de Ciência e Tecnologia, que é vinculado à Universidade Federal do Pará. Um outro processo que nós temos conseguido pontos muito positivos, é a nossa parceria com o CPRM, que é uma companhia subordinada ao Serviço Geológico do Brasil, que tem a competência do mapeamento geológico de toda a União. Então, no início da nossa gestão, nós demandamos à superintendência local uma atualização e uma ampliação desse levantamento, considerando que nenhuma ilha tinha sido contemplada. E é um problema que está bem em evidência em decorrência não só da população, né, que já vivia e é crescente, mas principalmente pelo aumento do turismo, o aumento do fluxo, o aumento do acesso a essas áreas, sem muita proteção. Então, nós conseguimos não somente atingir toda Belém, é um levantamento que ainda está sendo realizado, mas conseguimos também incluir as 39 ilhas do município de Belém. Uma das imagens que você mostrou no início, que foi mostrada no início, já mostra uma dessas áreas. E essa parceria que foi feita com a CPRM, que é uma companhia do Serviço Geológico do Brasil, é uma parceria que vai ser muito importante para o município, porque, através desses mapas, nós poderemos solicitar ao governo federal recursos para que as secretarias das áreas de urbanismo, de saneamento, de mobilidade ou mesmo de turismo possam implementar políticas sugeridas pela Defesa Civil. Nós temos diversas parcerias com o governo do Estado. Uma das parcerias de mais retorno para a Defesa Civil enquanto município é a parceria com a Coab. Aqui no nosso estado, a população em situação de vulnerabilidade que necessita construir uma nova casa ou então que precisa reformar, preenchendo os requisitos legais, ela solicita à Defesa Civil uma vistoria, que é uma das vistorias que eu relatei para vocês, que a gente nomina como ordinária, e através desse documento que nós emitimos, que é uma vistoria técnica, ela solicita à companhia de habitação esse recurso. Uma outra parceria que nós temos de muita importância é a parceria com o próprio Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará. Então, nós firmamos uma parceria com o Sistema de Segurança local e hoje o nosso serviço, os 24 horas, a população aciona o 190, que é o Centro Integrado de Operações. Então, voltando à estrutura, hoje a Defesa Civil do município de Belém, nós temos duas coordenadorias, uma coordenadoria técnica, onde nós pensamos projetos preventivos, pensamos uma política, mesmo que o assistencial não seja nosso, mas nós pensamos em conjunto com a Fundação de Amparo Social do município, uma política preventiva. Nós temos uma coordenação também operacional, que fica responsável por esse atendimento diário, não só das demandas ordinárias, mas das demandas extraordinárias, que seriam os desastres. Nós temos assessoria de comunicação, como eu informei para vocês, e nós temos uma assistente social, que faz o acolhimento primário dessas pessoas atendidas. Como nós falamos, os pontos positivos, o aumento da produtividade, a transparência é muito importante para trazer confiabilidade ao nosso serviço o estímulo ao nosso servidor, a aproximação dos organismos da Defesa Civil com a comunidade científica. Hoje nós temos algumas parcerias, não somente com o Parque de Ciência e Tecnologia, mas com outras áreas do mundo acadêmico, a fim de traçarmos uma política preventiva para os próximos 4 anos, já que estamos numa fase de preparação do plano plurianual. E troca de expertise. É muito importante esse evento, como está sendo organizado pelo Projeto Elos, para que nós possamos não somente apresentar as boas práticas, mas principalmente compartilhá-las. Como exemplo de boa prática, nós cadastramos 2, como eu disse. Uma é o mapa que está sendo realizado com o levantamento geológico de toda Belém, distritos e ilhas, e outra é o sistema de informatização da Defesa Civil,
que poderá ser socializado com outras defesas, considerando que é um sistema que ele está sendo doado para a defesa do Estado, para a defesa civil do município, mas que pode ter a sua matriz compartilhada e socializada com outras defesas municipais. Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, os nossos contatos, e-mail e redes sociais, e desejar que esse seja o primeiro de muitos projetos onde as defesas civis possam compartilhar as boas práticas, enriquecer o seu conhecimento e levar à população a sua importância. Obrigada.